Olá, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Quem está falando é o professor Claudinei. Vamos resolver as atividades de Física do terceiro ano, as atividades do nosso plano de estudo doutorado do volume 5. Então, vamos resolver as últimas semanas do PET volume 5 do terceiro ano. Vamos resolver as atividades da semana 3 e semana 4 do volume 5. Então, a primeira atividade, a primeira questão fala que um pássaro pousa sobre um fio de uma linha de transmissão e não leva um choque. A alternativa que melhor explica o fato é: letra A diferença de potencial entre as patas do pássaro é muito pequena para causar um choque elétrico. B, o choque elétrico só ocorre em circuitos residenciais. C, a corrente elétrica não causa danos a seres muito pequenos como pássaros. E D, o caminho percorrido pela corrente é muito curto, por isso não causa choque elétrico no pássaro. Então, resposta correta é a letra A. Sem a presença de DDP ou a diferença de potencial, não há corrente elétrica e, portanto, não há choque. Como os pés do pássaro estão muito perto um do outro, não tem diferença de potencial entre um ponto e o outro. Se não há diferença de potencial, se não existe diferença de potencial nessa situação, não vai existir corrente, pois a corrente acontece quando tem diferença de potencial gerada ou por uma fonte de tensão, que é um fio, ou uma bateria. Se não existe corrente, então não é gerado choque. Então, a alternativa correta, letra A. Questão número 2. Determine a corrente produzida em seu corpo ao tocar nos terminais de uma bateria de 12 volts. Se sua resistência for de 100.000 ohms e caso sua pele estiver muito úmida, de maneira que sua resistência seja de apenas 1.000 ohms, e você tocar nos terminais de uma bateria de 24 volts. Então, nesse exercício nós temos duas situações. A primeira situação: qual que é a corrente produzida I1, que é gerada por uma tensão, uma fonte de tensão de 12 volts, e a resistência do corpo da pessoa é de 100.000 ohms. Então, para a gente calcular a corrente que passa, que é produzida por uma tensão, por uma bateria de 12 volts, e a resistência de 100.000 ohms, é dado pela primeira lei de Ohms, onde V1 é igual a corrente 1 vezes a resistência 1, onde V1 é a diferença de potencial, I1 é a corrente que deve ser achada e R1 é a resistência gerada pelo corpo, pela pele da pessoa que está úmida. Então, substituindo os valores, onde a fonte de tensão é de 12 volts, onde a diferença de potencial produzido pela bateria é 12 volts, é igual a corrente I1 vezes 100.000. Então, a corrente I1 é igual a 12 dividido por 100.000. A corrente I1 produzida é 1,2 vezes 10 a menos 4 amperes. É a corrente produzida na primeira situação. E para a segunda situação, qual que é a corrente I2 produzida por uma fonte de tensão ou uma bateria de 24 volts e a resistência do corpo da pessoa é 1.000 ohms. Então, vamos utilizar novamente a primeira lei de Ohm para calcular o valor da corrente. A diferença de potencial 2 é 24 volts, a corrente I2 é o que estamos procurando e a resistência 2 vale 1.000. Então, 24 é igual a I2 vezes 1.000. Passando 1.000 dividindo, então teremos que a corrente I2 produzida por uma fonte de tensão, por uma bateria de 24 volts e a resistência de 1.000 ohms é I2 é igual a 24 dividido por 1.000. A corrente I2 produzida é igual a 2,4 vezes 10 a menos 2 amperes. Então, a segunda situação produz uma corrente maior em comparação com a primeira situação. Tranquilo? Então, questão número 3. A tabela de especificações de potência elétrica de cada equipamento apresentada e o tempo mensal de funcionamento em horas auxilia no cálculo do consumo de energia elétrica.
baseado na tabela apresentada nas orientações pedagógicas, determine o custo mensal de energia elétrica para a residência que utiliza os aparelhos conforme descrito na tabela abaixo, supondo que a companhia de energia elétrica cobre 50 centavos por cada quilowatt-hora consumido. Então, aqui foi mostrada a tabela com os aparelhos que estão presentes na residência. Temos o chuveiro elétrico, a quantidade é 1, o tempo diário de uso é de 1 hora e o tempo mensal, que é esse valor diário multiplicado por 30, dá 30 horas. Temos valores para o ferro elétrico, que tem 1, para a lâmpada elétrica, que tem 10, o refrigerador do Prex, que tem 1, e a TV, que tem 3. Então, o que o exercício está pedindo? Ele está pedindo o custo mensal da energia elétrica produzida numa residência que utiliza esses equipamentos e qual que é o valor que vai ser cobrado pela concessionária, pela companhia de energia elétrica, que cobra 50 centavos por cada quilowatt-hora consumido. Então, o consumo de energia é dado pela fórmula. O consumo é igual à potência, que é dada em watts. Se eu divido esse valor por 1000, eu acho a potência em quilowatt, vezes o tempo, que é o número de horas que cada equipamento está ligado ou está funcionando mensalmente, vezes a quantidade de aparelhos presentes. Então, o consumo de energia elétrica é dado pela fórmula potência em watt dividido por 1000, vezes o tempo, que é o número de horas de consumo, vezes a quantidade de aparelhos. Esse valor do consumo de energia, o valor total é dado em quilowatt-horas. Então, dados do exercício, ele fala que a potência do chuveiro, dado na tabela que está no PET volume 5, ele é igual, a potência do chuveiro é 5.000 watts, se eu divido por 1000, eu acho o valor em quilowatt. Então, a potência do chuveiro é 5 kW, o tempo de uso do chuveiro é 30 horas e a quantidade de chuveiros é 1. Para o ferro tem a potência de 700 watts. Se eu divido por 1000, a potência do ferro é 0,7 kW e o tempo de uso do ferro é 9 horas. E a quantidade de ferros presente na residência é 1. Para a lâmpada, a potência da lâmpada é 5 watts, que é igual a 0,05 kW. O tempo de utilização das lâmpadas é 120 horas e a quantidade de lâmpadas é 10. A potência do refrigerador é 350 watts, dividido por 1000 dá 0,35 kW. O tempo de uso do refrigerador é 720 horas e a quantidade de refrigeradores presentes é igual a 1. E por fim, a potência da TV é 200 watts, que dá 0,2 kW. O tempo de utilização das TVs é 90 horas durante o mês. E a quantidade de TVs presentes é 3. Então, eu tenho a potência de cada equipamento, o tempo que é utilizado e a quantidade. De posse dessas informações, eu posso calcular o consumo de cada equipamento. Então, para o chuveiro, nós temos que o consumo de energia do chuveiro durante o mês é 5 vezes 30 vezes 1. 5 que é a potência, vezes o tempo que é 30, vezes a quantidade que é 1. 5 vezes 30 vezes 1 dá 150 kWh. O mesmo raciocínio eu vou utilizar para calcular o consumo do ferro. Utilizo a potência do ferro, que é 0,7, vezes o tempo de uso, que é 9, vezes a quantidade de ferros, que é 1. Então, 0,7 vezes 9 vezes 1 dá 6,3 kWh. Assim, o mesmo raciocínio foi utilizado para o consumo de energia das lâmpadas, que é 0,005 vezes 100 vezes 10, que dá 6 kWh. Também foi calculado o consumo de energia para o refrigerador, que é 0,35 vezes 720 vezes 1, que dá 252 kWh. E, por fim, o consumo de energia gerado pelas TVs
É 0,2 vezes 90 vezes 3, que dá 54 kWh. Então, cada equipamento consome uma quantidade de energia durante o mês. E qual que é o consumo total gerado na residência? Isso é o que a gente vai verificar agora. Então, o consumo total desses equipamentos durante o mês o consumo total é a soma do consumo do chuveiro, mais o consumo do ferro, mais o consumo da lâmpada, mais o consumo de energia do refrigerador, mais a quantidade de energia gasta pela TV. Somando esses valores, obtemos que o consumo de energia total gerada durante o mês é 468,3 kWh. Como cada kWh vale 50 centavos, então o consumo que a pessoa vai pagar pego o consumo total gasto, que é 468,3 kWh, e multiplico pelo valor cobrado de cada quilowatt. Então, 468,3 vezes 0,50. Então, o total pago pela pessoa do consumo de energia de todos os aparelhos da casa fica em R$ 234,15. Então, resposta correta, letra A. A pessoa vai pagar no final do mês R$ 234,15. Tranquilo? E por fim, a questão número 4. Faça o levantamento de dados de consumo de energia elétrica mensal da sua casa. Escreva em uma tabela o tempo de consumo diário e mensal dos eletrodomésticos descritos na tabela fornecida nas orientações pedagógicas acima que são utilizados pela sua família. Compare o valor total de consumo de energia elétrica com os dados de leitura do consumo de sua casa fornecido pela Companhia de Energia Elétrica de sua cidade, em kWh. Com o objetivo de fazer o uso mais consciente da energia, converse com sua família sobre estratégias para melhor utilização dos recursos energéticos em sua casa. Caso tenha dúvidas nos cálculos, peça ajuda ao seu professor de física. Então, o que o exercício está pedindo? Ele está pedindo para a gente verificar qual que é o consumo diário e mensal gerado pelos equipamentos que está presente na casa. Então, vamos pegar a tabela que foi dada anteriormente, falando que tem o chuveiro elétrico, as lâmpadas, o refrigerador, a TV e também coloquei a máquina de lavar. Tem uma tabela que informa a potência de cada equipamento em quilowatt. Então, o chuveiro ele tem 5 kW, as lâmpadas têm esse valor, refrigerador 0,35 kW, a TV 0,12 kW e a máquina de lavar 1 kW. Então, o consumo gerado pelo professor Claudinei na casa dele, como a casa do professor Claudinei tem um chuveiro, tem 6 lâmpadas, um refrigerador, uma TV e uma máquina de lavar, a energia consumida por cada equipamento vai ser, energia é a potência do equipamento vezes o tempo de uso no mês, vezes a quantidade de aparelhos. Para o chuveiro elétrico que tem a energia consumida é 2,5 kWh. Para as lâmpadas, que são 6, o consumo de energia é 3,6 kWh. O refrigerador, como tem o consumo de energia é 252. A TV, como tem é 10,8 kWh. E a máquina de lavar, como tem deu 6 kWh. Como que eu calculo o valor da energia consumida mensalmente por cada aparelho? Por exemplo, eu vou pegar o chuveiro. Eu pego o valor da potência, multiplico pelo tempo, vezes a quantidade de aparelhos. Então, é 5 vezes 0,5 vezes 1. Dá 2,5 kWh. O consumo de todos os equipamentos vai ser 274,9 kWh. Tranquilo? Então, eu fiz um apanhado geral de alguns equipamentos que tem em casa
e joguei o valor para calcular o consumo de energia total gerada por esses equipamentos que estão presentes em minha casa. Vocês irão fazer o mesmo raciocínio. Então, você vai verificar o tempo que você gasta mensalmente, a quantidade que você tem de cada aparelho e vai calcular a energia, o consumo de energia gerado, que é o valor da potência vezes o tempo de utilização vezes a quantidade. Depois você vai ter o consumo de energia para cada equipamento. E para você verificar o quanto você gasta total, você tem que somar as energias de todos os equipamentos. A energia total gerada, nesse caso, foi 274,9 kWh. Em relação ao segundo questionamento da questão número 4, quais estratégias que você conversando com a sua família, você pode adotar para diminuir o consumo de energia em sua casa? Então, nesse caso, como é pessoal, eu vou dar algumas informações para vocês que eu acho importantes. Então, as estratégias para melhor utilização dos recursos energéticos em sua casa, há inúmeras estratégias e vamos destacar algumas para curto prazo ou aplicação imediata e outras a longo prazo porque demanda elevados custos de implantação. Então, quais são as estratégias para curto prazo, para aplicação imediata? Podemos adotar a utilização consciente dos aparelhos, ou seja, reduzir o tempo de uso de alguns aparelhos e até mesmo desligá-los da tomada quando não estiver em uso, pois mesmo ligado na tomada, você não vê na televisão, ele está consumindo energia. Então, para o melhor uso consciente dos equipamentos, com menor consumo de energia, uma estratégia que a gente pode adotar é desligar os aparelhos da tomada quando não estiver em uso. Ou também o uso consciente da iluminação, ou seja, evitar deixar lâmpadas acesas desnecessariamente, e a substituição das lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LEDs. Hoje em dia as lâmpadas incandescentes estão em desuso. É difícil você achar e não tem essas lâmpadas. Então as lâmpadas em utilização são as lâmpadas de LED. Então, a longo prazo, quais estratégias podemos utilizar? Podemos substituir os aparelhos velhos por outros que têm uma eficiência energética maior. Por exemplo, a geladeira. A geladeira podemos substituir por uma que tem uma eficiência energética maior em relação aos aparelhos mais antigos. Ou também a instalação de aquecedor solar para substituir o chuveiro elétrico e o uso da energia solar em substituição à energia da CEMIG. São estratégias que a gente vai verificar que a longo prazo vai trazer benefícios a nós. Por exemplo, no começo, vamos gastar muito dinheiro para fazer essas substituições. Mas com o passar do tempo, a conta de energia vai vir menor e esse gasto que foi utilizado anteriormente, ele vai ser compensado por esse ganho na diminuição do consumo de energia elétrica. Então, pessoal, muito obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima aula.